Olá, bonitos! O que lhes vem à cabeça quando vocês pensam em África? Savana, tribos, miséria? Pensar em África a partir dos estereótipos criados ao longo dos séculos não nos permite conhecer a grandeza cultural e étnica presente nesse continente imenso composto por inúmeros países. Por isso, conhecer as literaturas africanas permite que possamos romper com esses estereótipos que eternizam preconceitos. Mayombe, uma obra angolana, pode nos sensibilizar a respeito desse olhar sobre África. Quem quer conhecer, vem comigo. Mayombe é uma obra escrita por Arthur Maurício Pestana dos Santos, mais conhecido como Pepetela. Politizado desde muito cedo, Pepetela integrou a Casa dos Estudantes do Império, localizada em Portugal, local em que ele foi estudar e se juntar com outros intelectuais oriundos de colônias portuguesas. No final da década de 60, Pepetela, como secretário de Educação, atuou na luta colonial na frente de combate localizada em Cabinda, exatamente o espaço onde se passa a obra Mayombe. Ele escreveu a obra em 1970, na década de 70. No entanto, só foi publicado o livro em 1980. O pano de fundo da história, da narrativa de Mayombe é a Guerra de Independência de Angola. Então nós teremos um grupo de guerrilheiros associados ao MPLA, Movimento pela Libertação de Angola, que vão tentar lutar contra os portugueses e libertar Angola do jugo português. Logo no início da narrativa, no capítulo chamado A Missão, nós, leitores, nos encontramos no meio da floresta, da grande floresta tropical, localizados ali no norte da Angola, numa região chamada Cabinda, perto da divisa ali com a República Democrática do Congo. Todos os guerrilheiros têm seu nome de guerra e o Teoria, professor desse grupo de guerrilheiros associados ao MPLA, machucou o joelho ao atravessarem inúmeras vezes, o rio Lombe. E por essa razão, o comandante do grupo, o Sem Medo, sugere que ele, junto de outro guerrilheiro, volte para a base chamada Dolize. Acredito que a pronúncia seja essa, Dolize. No entanto, o Teoria não quer voltar. Ele precisa ficar no grupo para poder provar para o grupo que ele é capaz, assim como os outros guerrilheiros. Como ele é mestiço, não é nem branco e nem negro, ele sofre preconceito do grupo e por essa razão ele insiste em permanecer junto dos outros guerrilheiros e não quer voltar para a base. A teoria diz que é preciso fazer uma escolha nesse mundo maniqueísta, e não sendo nem homem branco, nem homem negro, ele vai viver o dilema do talvez ao longo da narrativa. O acampamento desse grupo de guerrilheiros está localizado dentro da floresta densa de Mayombe, próximo a um local em que os portugueses, os chamados Tugas, estão explorando a madeira, junto de trabalhadores Cabinda. Nesse momento a gente percebe que há uma divergência entre os guerrilheiros, o Verdade e o Lutamos, porque o Verdade acredita que eles devem atacar esse grupo de portugueses e de Cabindas e matar, fuzilar os Cabindas, porque eles são angolanos, mas são traidores do seu próprio povo. Lutamos, que está se desentendendo com a Verdade por conta dessa questão, defende os Cabindas. Ele próprio, sendo Cabinda e sendo um guia do grupo, sofre preconceito porque os guerrilheiros acreditam que ele a qualquer momento pode delatar o local do acampamento. Então a gente percebe já no início dessa narrativa que há uma divergência entre os guerrilheiros que são marcados por esses pseudônimos. Logo, a gente percebe a grande problemática da obra, o tribalismo, porque esses guerrilheiros oriundos de diversas etnias, Quimbundo, Kikondo, Cabinda ou mesmo mestiços, eles vão se desentender. E mesmo se desentendendo, eles vão precisar juntos se unir por um grande propósito, que é alcançar a liberdade de Angola do jugo português. O comissário político, um dos guerrilheiros, ele acredita que é preciso
atingir esses trabalhadores da região de Cabinda para conscientizá-los, politizá-los e eles passem a ter uma consciência de classe. Então os guerrilheiros vão sequestrar, na verdade, esses trabalhadores, vão levar para o acampamento para interrogá-los. Durante esse interrogatório, durante essa conversa sobre a conscientização de classe, para haver uma união de todos os trabalhadores e angolanos daquela região em prol da liberdade do país, a gente percebe que tem um dos personagens que é um traidor do próprio grupo, chamado Ingratidão do Tuga, e ele vai roubar um dos trabalhadores, ele pega a carteira deles. O grupo depois acredita que esse roubo pode macular a imagem da guerrilha. Então, por essa razão, eles decidem julgar o Ingratidão do Tuga e levá-lo à base de operações do Elisier. Além disso, eles estão vivendo outro problema, que é a falta de alimento. É um grupo bem pequeno, como a gente viu no início, né? Eram 16 e pode, né, ser que se passe a ser 14, porque eles estão decidindo se vão encaminhar o professor, né, o teoria que está machucado, então o grupo ainda pode ficar menor e eles estão com fome, estão passando fome, então além deles decidirem encaminhar algum guerrilheiro para levar o Ingratidão do Tuga, que é um traíra, eles ainda querem encaminhar esse guerrilheiro também para conseguir comida para o grupo. No segundo capítulo, que é o capítulo que a gente vai verificar, né, com a ida à base, né, dos guerrilheiros, se os problemas serão resolvidos, a gente vai finalmente entender o significado de Mayombe, que dá título à obra, porque afinal de contas vamos entrar nessa floresta e perceber como que ela é personificada e como que ela atua sobre os personagens, protegendo-os dos inimigos com as suas árvores enormes, suntuosas, mas também subjugando esses guerrilheiros, uma vez que ela vai ter uma força, que é a força da natureza, que vai se sobrepor à força humana. A gente vai perceber também que é ela que fornece alimento para esses guerrilheiros na falta dos alimentos, né, que não chegam nunca da base. Ela vai fornecer, por exemplo, as amêndoas, que serão batizadas pelos guerrilheiros de comunas. Será um alimento que vai alimentar o corpo e alimentar a alma, porque a gente está percebendo que essa obra tem uma ideologia marxista, essa questão marxista será abordada na obra como um todo, porque ela está intimamente ligada ao caráter do próprio movimento MPLA, o Movimento pela Libertação de Angola. Mayombe, assim como a gente viu na aula de A Relíquia, apresenta logo no início uma epígrafe. E a gente já falou que é bom ficar atento à questão das epígrafes, porque elas têm uma importância sobre a obra. No caso de Mayombe, a epígrafe é a seguinte: aos guerrilheiros do Mayombe que ousaram desafiar os deuses, abrindo um caminho na floresta obscura, vou contar a história de Ogum, o Prometeu africano. Então a gente vê que a epígrafe faz uma associação com a mitologia grega quando ela trata do Prometeu acorrentado, que é uma figura que vai roubar o fogo, a liberdade dos deuses e vai levá-la até os homens. O Ogum, que seria esse Prometeu africano, vai ter uma grande simbologia, vai ter uma grande importância na obra como um todo. Por essa razão é importante que a gente leia essa obra e retome ao final a epígrafe para ver qual que é o significado dela. Vamos ler um trecho da personificação de Mayombe para já podermos fazer essa associação daquilo que é a floresta ligada àquilo que representa o próprio Ogum. A mata criou cordas nos pés dos homens, criou cobras à frente dos homens. A mata gerou montanhas intransponíveis, feras, aguaceiros, rios caudalosos, lama, escuridão, medo. E os homens avançaram, e os homens tornaram-se verdes, e dos seus braços folhas brotaram, e flores, e a mata curvou-se em abóbada, e a mata estendeu-lhes a sombra protetora e os frutos. Zeus, ajoelhado diante de Prometeu, e Prometeu dava impunemente o fogo aos homens e a inteligência. E os homens compreendiam que Zeus, afinal, não era invencível, que Zeus se vergava a coragem graças a Prometeu. Tal é o atributo do herói, o de levar os homens a desafiarem os deuses. Assim é Ogum, o Prometeu africano.
Mayombe, então, como a gente viu no trecho, será o próprio Zeus que vai ceder à força do Prometeu africano, representado por esse grupo de guerrilheiros. Além dessa questão ligada à mitologia, Mayombe também vai ser uma espécie de útero da guerrilha, porque ela vai gestar o ideal revolucionário e vai ter uma espécie de simbiose com esses guerrilheiros que parece que compõem de maneira até física mesmo a floresta. Vamos conferir nesse trechinho. O Mayombe tinha aceitado os golpes dos machados que nele abriram uma calareira. Os paus mortos das paredes criaram raízes e agarraram-se à terra, e as cabanas tornaram-se fortalezas. E os homens, vestidos de verde, tornaram-se verdes como as folhas e castanhos como os troncos colossais. A folhagem da abóbada não deixava penetrar o sol e o capim não cresceu embaixo no terreiro limpo que ligava as casas. Ligava não, separava com amarelo, pois a ligação era feita pelo verde. Assim foi parida pelo Mayombe a base guerrilheira. A gente vai percebendo que os problemas vão aumentando no acampamento, porque além de passar fome, agora eles vão enfrentar mais um problema. O chefe da base do Olísia encaminha para o grupo de guerrilheiros um grupo para poder contribuir nas batalhas contra os portugueses. No entanto, esse grupo é composto por jovens sem nenhum treinamento. Então, agora nós temos mais homens e mais gente passando fome. Por essa razão, o comandante Sem Medo vai encaminhar o João, que é o comissário político. A gente vai descobrir que ele se chama João mais à frente, na verdade, da narrativa, porque é o único, inclusive, personagem que vai ter um nome, porque vamos desenvolvendo, junto do Sem Medo, vamos desenvolvendo uma certa intimidade com esse personagem que é o comissário político. E é esse comissário político, o João, que vai até a base do Olísia para conversar com o chefe dessa base, pedir mais alimento, pedir forças, pedir ajuda para o acampamento. No entanto, a gente vai perceber que o André, que é o chefe dessa base, é um cara completamente corrupto e que se mostra indiferente às causas desse grupo. Ele não arruma muita comida, o que vai deixar o comissário político bastante irritado. Mas há uma outra questão que vai acontecer nessa visita do comissário político à base do Olísia, que é o fato de ele encontrar a sua noiva Ondina. Ondina é a única personagem feminina e que vai ter uma grande importância na obra. Ele se encontra com ela é professora em uma escola na base, mas a gente vai perceber que há um desentendimento entre os dois. Inclusive, quando tem uma cena de relação sexual, a gente percebe que até a maneira desajeitada como eles se envolvem vai evidenciar os problemas que esse casal vem enfrentando. Inclusive, a gente vai conseguir ver também que o João ele vai ter um complexo de inferioridade diante dessa figura feminina, que é uma figura muito forte e muito importante na obra, porque ela é bastante empoderada e dona de si. O capítulo 3, que é um capítulo que justamente chama Ondina, que vai mostrar a força, o poder dessa figura, por isso eu aconselho a ler os diálogos que ela tem, inclusive com o comandante Sem Medo, porque isso vai evidenciar o poder que ela tem. Neste capítulo, a gente vai perceber que há outros problemas, além de todos os que ele já tem enfrentado lá no seu acampamento, outros problemas irão surgir. Por quê? Como o comissário político não conseguiu levar a comida até o acampamento, o comandante Sem Medo vai pedir para que o chefe de operações faça isso. O chefe de operações, a gente vai perceber que tem muita inveja do comissário político, que é o João. Então, depois que ele volta da base, ele vai trazer duas coisas. Ele traz comida para o grupo e traz uma notícia não muito boa. Na visita que ele faz à base, ele pega a Ondina fazendo sexo no mato, no meio da mata, ali atrás do jipe, com o André, que é o chefe da base do Olísia. E isso vai dar origem a um problema sério na obra, que é a questão do tribalismo. Porque a Ondina, assim como seu noivo, o comissário político João, os dois são quimbundos. No entanto, o André, que é o chefe da base do Olísia, é um quicongo. Então isso vai ter que ser resolvido. Essa traição tribalista vai desenvolver um conflito que já acontecia na base do Olísia por conta do André ser muito corrupto. Isso vai fazer então com que
o comandante Sem Medo vá até a base e assuma a base por um período, né, até que as coisas sejam resolvidas. A Ondina, por sua vez, vai pedir transferência e nesse tempo ela vai ficar também localizada na base, junto do comandante Sem Medo. Nesse tempo, o comissário, o noivo dela, pede para que o comandante Sem Medo ajude, né, na reconciliação do casal. No entanto, o que vai acontecer é que a Ondina também vai se envolver com o comandante Sem Medo. Inclusive, antes dela ir para a base, ela encaminha uma carta para o comissário contando detalhadamente o que aconteceu. Ela assume a sua traição e fala que quis fazer porque sentiu vontade de fazer aquilo. Mais uma vez, a gente afirma, a gente confere, né, que a Ondina é uma mulher dona de si, é uma mulher que vai fazer com que o seu noivo tenha esse complexo de inferioridade. Devido ao comportamento do seu noivo, né, comportamento muito possessivo, autoritário, a Ondina afirma que pode traí-lo novamente. E por essa razão, conversando a respeito da sua situação, da sua condição feminina, ela em um diálogo muito bonito com o comandante Sem Medo, lá na base do Olise, ela vai falar sobre as desigualdades. Os dois vão falar sobre as desigualdades de gênero, como a gente pode conferir nesse trechinho. Ela foi a primeira a falar. Tu és um homem, pode ser muito mais livre. Se queres uma mulher, nada te retém. Como tu, é igual. Não, a sociedade é muito mais severa para uma mulher. Raciocinamos em função da nossa sociedade assimilada à cultura judaico-cristã europeia, em que o homem tem de ser ciumento, porque é o bode do rebanho e a mulher é a sua propriedade. A mulher é uma propriedade especial. Temos uma geração de atraso. Nós estamos aculturados, corrompidos, muito mais alienados. Nos dois últimos capítulos dessa história, no capítulo 4, que é a Surucucu, e no último capítulo, a Amoreira, a gente vê que vai ter um alarme falso sobre o ataque dos portugueses à base dos guerrilheiros, né, a base localizada dentro de Mayombe, e por conta disso eles fazem uma grande movimentação para conseguir revidar e atacar os portugueses. No último capítulo, então, a Amoreira, eles vão conseguir reunir um grande efetivo, já com guerrilheiros, com ex-combatentes e principalmente com a população civil que agora já aderiu à causa revolucionária do grupo MPLA. Então eles vão se juntar com um grande número de homens e vão se dividir em dois grupos para fazer um ataque à base dos portugueses, que é uma base antiga deles, chamada Pau Caído. E é nessa base que vão acontecer as cenas finais, as cenas trágicas e muito belas da história dentro da floresta de Mayombe. Na batalha final, o comissário político, João, que já se desentendeu muito com o Sem Medo e está assim, com bastante raiva dele, inclusive nesse momento, inclusive a gente vai perceber depois, quando a gente for discutir sobre os personagens, que ele passa por um processo de amadurecimento, né? Ele consegue amadurecer ao longo da narrativa e quem o ajuda nesse processo é o próprio Sem Medo. Então o comissário, numa atitude muito imprudente nessa batalha final, ele vai atacar os portugueses e vai ser protegido pelo Lutamos e pelo comandante Sem Medo. E o que acontece é que o Lutamos, querendo ser muito corajoso para provar que não é traidor, porque sendo cabinda sofreu bastante preconceito pelo grupo ao longo da narrativa, porque eles temiam que ele pudesse entregar o grupo para o grupo de trabalhadores também, cabindas que estavam junto dos portugueses. Ele então, para provar que não é um traíra, ele se mostra muito corajoso para proteger o comissário político. E durante esse ataque, ele vai ser atingido na cabeça e o comandante Sem Medo vai ser atingido no ventre. E nessa cena final, trágica, em que Lutamos e Sem Medo vão morrer, ao comando do comissário político, os guerrilheiros, em lágrimas, abrem uma cova aos pés da grande árvore, a Amoreira, que é bastante simbólica nesse final, e eles vão enterrar os dois juntos ali. Nesse momento belíssimo, o chefe de operações vai dizer que para salvar um quimbundo foi necessário que morressem um cabinda e um kikongo e que isso ficasse de lição para o grupo de guerrilheiros.
Como a gente viu, o guerrilheiro Lutamos foi enterrado na mesma cova que o comandante Sem Medo. E a narrativa termina dessa forma simbólica e belíssima, porque dentro de uma mesma cova, no meio de Mayombe, lutamos sem medo. A estrutura dessa narrativa, da narrativa de Mayombe, é muitíssimo interessante. Ela é organizada a partir da polifonia, ou seja, são várias vozes narrando. Além do narrador onisciente, a gente vai encontrar outros 8 narradores na obra. E esses narradores vão iniciar a sua narrativa a partir de uma marcação. Fica claro, quem vai ler consegue identificar quando muda a narração, porque aparece um título em caixa alta, da seguinte maneira: eu, o narrador, sou milagre, eu, o narrador, sou teoria, eu, o narrador, sou fulano de tal. Então a gente vai conseguir perceber as vozes na narrativa. Como eles estão narrando em primeira pessoa, e a gente sabe que o narrador em primeira pessoa tem uma visão unilateral, a gente percebe que as visões entre os guerrilheiros são distintas, e isso está associado com a fragmentação da obra, com a própria fragmentação da guerrilha, e que compõe um livro, ou seja, tem uma narrativa que tem várias vozes, mas é essa narrativa que constrói a história de Mayombe, a história de luta pela liberdade de Angola. Outro detalhe interessante é perceber que a Ondina, que é uma figura feminina muito importante, como a gente já falou, ela não tem voz na narrativa. Isso pode ser bastante simbólico, porque embora ela seja dona de si, ela não tem voz entre as outras vozes que são vozes masculinas. Como essa questão de gênero é uma pauta muito importante, é uma pauta a ser discutida, ela pode aparecer em alguma questão de vestibular, por isso é bom ficar atento. Além dessa questão da fragmentação e além do silêncio na narrativa da Ondina, a gente também percebe que o comandante Sem Medo, apesar de ser a maior força dentro da narrativa de Mayombe, ele também não tem voz, ele também não narra a história a partir da sua perspectiva. Isso também pode ter um significado importante, que embora ele seja o comandante, o modelo, ele não impõe a sua verdade sobre os demais guerrilheiros. Agora, uma narrativa que a gente tem que ler, né? Um dos narradores que a gente tem que conhecer é o narrador comissário político que fecha no epílogo do livro, fecha a narrativa, tratando da beleza, da metamorfose pela qual ele passa e também tratando do Ogum, do destino do Ogum, que é o Prometeu acorrentado em África. O narrador sou eu, o comissário político. A morte de Sem Medo constituiu para mim a mudança de pele dos 25 anos, a metamorfose. Dolorosa como toda metamorfose, só me apercebi do que perdera, talvez o meu reflexo 10 anos projetado à frente, quando o inevitável se deu. Eu evoluo e construo uma nova pele. Aos que precisam de escrever para despir a pele, que lhes não cabe já. Outros mudam de país, outros de amante, outros de nome ou de penteado. Eu perdi o amigo. Sobre os personagens, vamos começar falando do personagem central, que é o comandante Sem Medo, um homem de 35 anos que não é apegado às questões tribais. No entanto, ele está mais preocupado com a divisão, a segregação do seu grupo de guerrilheiros. É um rapaz que estudou no seminário, acabou sendo expulso por conta do seu comportamento e foi para a Europa estudar economia. E é lá na Europa que ele tem contato com as ideias marxistas, sobre as quais ele vai ser, inclusive, muito crítico. Ele vai se desentender bastante com outro personagem chamado Mundo Novo, porque esse personagem também é estudante lá na Europa, também um rapaz ligado às questões marxistas. No entanto, enquanto o comandante Sem Medo é um rapaz muito mais voltado para a prática, o Mundo Novo é um cara ligado ao dogmatismo, é um intelectual dogmático. Ele acredita que a revolução vai acontecer exatamente como está escrito nos livros. E o comandante Sem Medo é muito crítico quanto a isso. A gente percebe que ele vai fazer alguns questionamentos
como por exemplo o fato de que será mesmo que o proletariado é que vai conseguir fazer uma revolução ou essa revolução está nas mãos de um pequeno grupo? A gente percebe que essa obra, por ter um caráter marxista, ela evidencia uma maturidade do autor, do Pepe Tela, uma vez que ele não levanta essa bandeira como uma ideologia capaz de salvar a Angola. Ele faz inúmeras críticas e essas críticas ao movimento, à ideologia do movimento marxista, são colocadas na voz deste comandante que lidera o grupo de guerrilheiros, que é o Sem Medo. Sem Medo é uma alcunha que ele ganha porque ele vence um grupo de inimigos para defender a base. Como ele ganha sozinho essa luta, ele vai ganhar a alcunha de Sem Medo. O comissário político, o João, é um rapaz bastante jovem, de 25 anos, pobre, filho de agricultor, e que acabou se instruindo de maneira autodidata. Ele estudou sozinho a respeito dos dogmas do movimento. É o rapaz responsável pela politização do grupo. A gente percebe que ele é bastante ingênuo e vai passar por um processo de mudança, de amadurecimento ao longo da narrativa. Ele se sente bastante inferiorizado em relação à sua noiva Ondina, e esse processo de amadurecimento tem a ver com a figura do comandante Sem Medo, que vai ser como uma espécie de um pai, que vai ajudá-lo nesse processo de mudança em relação a si, em relação ao próprio movimento. O chefe de operações é o terceiro na linha hierárquica do comando, é um rapaz que desconfia bastante do comandante, o Sem Medo. Ele, sendo um quimbundo, vai desconfiar de um Kikongo, que é o Sem Medo. Mas ao longo da narrativa, ele passa a se aproximar do comandante e muda a sua imagem, muda a imagem, na verdade, que ele tem a respeito do comandante, inclusive vai passar a admirá-lo no final da história. Em teoria, por ser um rapaz de formação letrada, vai ser responsável pela educação dos meninos do grupo, uma vez que muitos deles eram analfabetos. Ele vai viver o drama do talvez, o dilema do talvez, por conta da sua origem mestiça, o pai branco português e a mãe negra angolana. E esse drama vai acompanhá-lo ao longo da narrativa, porque ele não é, como ele próprio diz, nem café nem o leite, ele é uma mistura híbrida dessas duas origens, o que vai fazer com que ele sofra bastante preconceito dentro do grupo. O Milagre, também conhecido como Homem da Bazuca, é um rapaz muito simples, de origem simples da região rural, é um quimbundo muito ligado às questões tribalistas e que tem um trauma de infância por conta de uma ação brutal comum dos colonizadores na época, que era enterrar os moradores da região e arrancar suas cabeças com os tratores. Dessa maneira, esse rapaz do Milagre, ele gosta muito de ver imagens de tratores explodindo, de veículos explodindo, por exemplo. Ele é um rapaz muito ligado à questão tribalista e por isso ele desconfia de outros personagens, como, por exemplo, de Lutamos. O Muatianvua é um personagem muito interessante. Filho de um mineiro que foi muito explorado e morreu muito pobre, ele passa a viajar ao mundo como marinheiro e aprende a falar inúmeros idiomas. E ele questiona essa questão do idioma, da comunicação, da palavra. Ele afirma que nunca conseguiu falar uma única frase sem usar inúmeras palavras de outros idiomas. E agora, dentro do seu grupo, para se comunicar com os seus camaradas do MPLA, ele precisa utilizar qual língua? Ironicamente, a língua portuguesa, que é a língua do dominador português. Esse personagem, portanto, destribalizado, é bastante simbólico dentro dessa narrativa que trata tanto da fragmentação dos guerrilheiros. O Lutamos é o personagem cabinda, que sofre preconceito do grupo por conta de ele estar na região que os moradores estão associados, aliados aos portugueses. Ele é um rapaz, então, que vai tentar provar a sua fidelidade ao grupo e, por conta disso, ele, para proteger o comissário político no final, acaba morrendo, acaba dando a vida por esse rapaz. E, claro, o personagem central dessa história, que é a floresta personificada, Mayombe, que atua sobre os demais personagens na base localizada em meio à floresta. Em breve acordariam com a chuva miudinha, que primeiro só molharia a copa das árvores e começaria a cair das folhas quando já tivesse parado de chover. Tal é o Mayombe, que pode retardar a vontade da natureza.
Mayombe, então, personificada quase que o tempo todo na obra, é uma espécie de Gaia que atua numa simbiose em relação com os demais personagens na guerrilha. A gente percebeu que a fragmentação dessa narrativa, contada por várias vozes de várias etnias, Quimbundo, Kikongo, Cabinda, entre outras, representa o mosaico da revolução. São várias vozes lutando por um bem comum, que é a liberdade de Angola, como a gente percebeu lá na epígrafe que lemos no início desse vídeo. Espero que esse livro possa provocar algumas reflexões, possa estar presente nas nossas estantes, assim como outras obras de literatura africana, para que possamos compreender melhor a história e a cultura tão rica de África. Vou ficando por aqui e a gente se encontra num outro momento para falar de uma outra obra tão rica como essa obra, Mayombe de Pepetela. Até mais!